Olá, tudo bem? Estamos aqui, vídeo 2, segundo vídeo do ano, segundo dia do ano, segundo vídeo do ano. Agora, para a gente falar, vou falar dos capítulos 7, 8, 9 e 10 de Gênesis, tá bem? Eu falei ontem sobre ler de 5, 6 capítulos por dia, mas é que eu estava animado demais, não precisa de tanta coisa, né? Não precisa de tudo isso, tá? A Bíblia tem 1189 capítulos. Se a gente ler 4 capítulos por dia, tá? A gente termina antes do ano, né? Antes de terminar o ano, a gente fecha a Bíblia toda. 4 capítulos por dia, de boa, tranquilo, sem forçar, relax, tá? Tranquilo. Então, hoje, 4 capítulos, 7, 8, 9 e 10, tá bem? Ontem eu falei até do capítulo 6, né, que vai falar da corrupção do gênero humano, de como que a corrupção, a maldade, a perversidade se alastra, né, e como Deus se agrada de Noé. Tá? O capítulo 7 continua a história do dilúvio e começa dizendo que então o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único que encontrei nesta geração, o único justo que encontrei nessa geração. Lá no versículo 7 vai dizer que Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar nesse capítulo 7. Repara bem, quantas pessoas justas Deus encontrou em toda aquela geração? Uma pessoa. Quantas pessoas entraram na arca? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Mas Noé era o único justo. Mas ele leva toda a sua família, toda a sua casa. Essa é a importância de um marido, de um homem, de um chefe de casa temente a Deus. Paulo vai dizer que o marido santo santifica a esposa incrédula. A esposa santa santifica o marido incrédulo. Né? O marido crente santifica a esposa que não crê. A esposa crente santifica o marido que não crê. O marido, o pai que crê em Deus, santifica os filhos que não creem. Tá? Isso aqui é ilustrado de uma forma fantástica na vida de Noé. Ele é o único justo, temente a Deus. A palavra de Deus não fala da mulher dele, que era uma mulher temente a Deus. Não fala que os filhos eram tementes a Deus. Não fala que as noras eram tementes a Deus. Podiam ser totalmente incrédulos. Mas eles entram na arca por causa da fé de Noé, tá? Obviamente que isso aqui não está falando de salvação, não está falando de, você vai ser salvo por causa que o seu pai crê. Não, isso aqui está falando da maneira como o nosso testemunho, as bênçãos de Deus na nossa vida alcançam aquelas pessoas que estão ao nosso redor, tá? Isso é fantástico, é maravilhoso, tá? E isso dá a medida da responsabilidade que eu preciso ter. Eu preciso ter. Eu preciso ser um homem tão temente a Deus, que as bênçãos de Deus alcancem os meus filhos, mesmo se eles forem incrédulos. Que as bênçãos de Deus alcancem a minha esposa, mesmo se ela for incrédula. Tá bem? Então, isso dá a medida da nossa responsa. Finalmente, então, chegamos no capítulo 8, né? O fim do dilúvio. O fim do dilúvio. E o que eu quero destacar no capítulo 8, está lá no versículo 20. 20 não, no versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a Noé: Noé, sai da arca e faz um sacrifício, e oferta um sacrifício a Deus, né? Um ato de adoração a Deus. Deus se agrada daquele ato de adoração. E olha só o que Deus diz a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Por que Deus decide que nunca mais destruirá todos os seres vivos como fez dessa vez? Por quê? Porque a maldade
no coração do homem está lá desde a sua infância e ela é persistente, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Qual é a lição aqui? A destruição não resolve o problema do pecado. A destruição não resolve o problema do pecado. Deus não vai resolver o problema do pecado destruindo a humanidade. Tá? E isso, na verdade, é óbvio que Deus sabe disso, sempre soube disso, mas Deus está mostrando para nós, e toda a história do Antigo Testamento é uma grande aula nesse sentido, né? Mostrando como que o pecado que é em nós é persistente e como que ele resiste a uma série de ações, a uma série de estratégias, desde a destruição absoluta, como temos no dilúvio, a rituais e outros meios. Tá? Ou seja, é por tudo isso que o único meio de tratar o pecado de forma eficaz é a redenção através de Cristo Jesus. Né? Eu já vi pessoas falando, para acabar com a corrupção no Brasil, tem que jogar uma bomba em Brasília e matar todo mundo. Meu amigo, se você jogar uma bomba em Brasília e matar todo mundo, 5 anos depois já vai ter outra Brasília em outro lugar. 5 anos. 5 anos. 5 anos eu estou sendo, né? 1 ano depois vai ter uma outra Brasília, né? Um outro monte de políticos ladrões reunidos em outro lugar. Tá? A destruição não resolve o problema do pecado. O que resolve é a redenção, é a salvação em Cristo Jesus. Tá? Esse é o meu destaque do capítulo 8. No capítulo 9, a aliança de Deus com Noé. Que na verdade não é uma aliança de Deus simplesmente com Noé, mas é uma aliança de Deus com toda a criação, né? A Bíblia deixa isso muito claro, lá no versículo 17, né? Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra, tá? O capítulo 9 começa aqui fazendo uma reedição do mandato cultural que nós temos lá em Gênesis 1, que Deus faz com Adão e Eva. Tá? Sejam férteis, multipliquem, enchem a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês e por aí vai. Tá? Então, é essa reedição que vai acontecer. Tá? Mas o ponto aqui é que a aliança de Deus é feita com toda a criação, inclusive com você, comigo. A aliança de Deus é feita com toda a criação, tá? E Deus se certifica e Deus, o próprio Deus, toma a iniciativa de tornar essa aliança visível. Né? As alianças precisam de um sinal visível, seja público ou íntimo, mas elas precisam desse sinal visível. Tá? A gente vai ver isso em todas as alianças na Bíblia. E aqui nós temos o arco nos céus, né? O que a gente chama de arco-íris. Né? Então, o arco nos céus simboliza essa aliança de Deus com a humanidade, ou seja, é Deus deixando muito claro: eu vou resolver o problema de pecado de outro jeito. Tá? De outro jeito. Finalmente, então, chegamos no capítulo 10. O capítulo 10 começa com o título A Origem dos Povos, né? A origem dos povos, basicamente aqui, por que a origem dos povos? Porque toda a humanidade vai se originar dos 3 filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, tá? Então vai falar aí, né, a origem dos Jafetitas, né, dos Camitas e dos Semitas, né? E dos Semitas. Quando fala da origem dos Semitas, tá? Os Semitas vai falar que Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Tá? Por que filhos de Éber? Porque aqui já está fazendo um link com a história de Abraão, né? Com a história de Abraão, que é hebreu. Né? Abraão vai ser chamado Abraão o hebreu. Tá? Abraão vai descender de Éber. E Éber é provavelmente a origem do termo hebreu. Né? Não se sabe a origem, né, da palavra hebreu, é uma origem certa, mas provavelmente é associada com o nome de Éber. Tá? Um ponto que eu quero destacar, já vou dar 10 minutos. Não,
Eu ia destacar uma coisa, mas nem vou, tá? Mas só mostrar isso, né? No capítulo 11 a gente vai falar da Torre de Babel e no capítulo 12 vamos falar de Abraão. Mas isso é para amanhã, tá? Está lendo a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Vamos deixar assim, então. 4 capítulos todo dia. 4 capítulos todo dia. Todo dia, 4 capítulos. Então, amanhã eu vou falar dos capítulos 11, 12, 13 e 14, tá? Acompanha. Pega a sua Bíblia, lê aí, tá? Tá só começando o ano, né? Vai ter muita coisa para a gente conversar ao longo desse ano todo. Que Deus te abençoe.